Hoje nós vamos conversar um pouco sobre equação de segundo grau completas. E isso vai balizar nosso trabalho para que a gente possa resolver essas equações de maneira tranquila e sem grandes problemas. Algumas soluções a gente vai ver agora. Uma é a resolução por fatoração, a gente vai ver como é que a gente consegue fatorar essas equações. A gente vai olhar a fórmula da equação da resolução da equação de segundo grau. A gente vai ver também sobre o discriminante, né? E a gente também vai observar a forma fatorada dessa equação. Esses 4 tópicos contemplam tudo que a gente vai precisar para resolver as equações por completo. Primeira, a resolução por fatoração. A resolução por fatoração vai consistir no seguinte. Hoje, a gente já sabe que aqui nós temos um trinômio quadrado perfeito. E como é que a gente sabe disso? A gente já viu o produto notável, a gente já percebeu que se eu tenho um número elevado ao quadrado duas vezes esse número, o x aqui, multiplicado por outro número, e o segundo número ao quadrado, a gente tem um trinômio quadrado perfeito. Então, daqui a gente pode tirar aqui x ao quadrado menos 2 vezes 5 vezes x mais 5 ao quadrado vai ser igual a x menos 5 ao quadrado. Esse aqui é o quadrado da diferença. Isso aqui a gente vai colocar, vai manter a igualdade aqui com zero. Se x menos 5 ao quadrado é igual a zero, significa que x menos 5 vezes x menos 5 vai ser igual a zero. Então, como as duas operações são iguais, os dois elementos são iguais, então eu vou testar aqui que x menos 5 é igual a zero. Passando 5 para o outro lado, ou seja, somando 5 de um lado e do outro da equação, a gente tem que x vai valer 5. Então aqui a gente percebe, a gente encontra que a raiz dessa equação aqui vai ser igual a 5. Aí um fator interessante, por que a gente chama isso de raiz? Porque se eu estou igualando isso aqui a zero, eu quero encontrar quais são as respostas, quais são os valores de x que essa equação vai se tornar verdadeira. Né? Quais são os valores que esse x vai ser verdadeiro para a gente. Então eu tenho aqui 5 ao quadrado. 5 ao quadrado dá 25. Menos 10 vezes 5. 10 vezes 5 dá 50. Mais 25. Então eu tenho 25 menos 50, que vai dar menos 25. E menos 25 mais 25 dá zero. Então a gente chama isso de raiz porque exatamente é o valor de x que transforma essa equação aqui numa equação verdadeira. Muito bem, um outro caso de fatoração. Eu tenho aqui uma equação que tem 16x ao quadrado mais 24x é igual a menos 9. Somando 9 dos dois lados da equação, eu vou ter aqui então que 16x ao quadrado mais 24x mais 9 isso é igual a zero. E aqui de novo a gente tem o trinômio quadrado perfeito. Que é o quê? 16 é 4 ao quadrado. Então eu tenho 4 ao quadrado vezes x ao quadrado. 24x eu vou ter 2 vezes 12 vezes x. 12 é 4 vezes 3. Então eu tenho 4 vezes 3 vezes x vezes 2. Mais 9, que é 3 ao quadrado. Então 16x ao quadrado mais 24x mais 9, isso é igual a zero, que a gente tem um trinômio quadrado perfeito. De quem? Esse termo aqui, a raiz quadrada dele, 4x. E desse termo aqui, a raiz quadrada dele, 3. Então 4x mais 3 elevado ao quadrado, isso aqui vai ser igual a zero. Então daqui a gente vai ter o seguinte, mesma operação, se a gente tem 4x mais 3 ao quadrado, é 4x mais 3 vezes 4x mais 3. Os dois termos são iguais. Então eu vou igualar 4x mais 3 é igual a zero. Então 4x vai ser igual a menos 3, passando 3 aqui para o outro lado. E o x é igual a menos 3 quartos. Então, x menos 3 quartos é a raiz da nossa equação. Então, os casos de fatoração consistem no seguinte. A gente tentar encontrar aqui um trinômio quadrado perfeito. Encontrando um trinômio quadrado perfeito, eu resolvo essa equação sem problemas. Nesse caso aqui, a gente tem
x ao quadrado mais 10x é igual a 39. Então, olha só. Se eu observar aqui, e uma das formas que a gente tem de trabalhar isso dessa forma, observando isso, eu tenho aqui 10x. O primeiro x aqui está ao quadrado, está tudo tranquilo como a gente quer. O segundo termo, a gente tem que ter duas vezes um elemento vezes outro termo, dos dois termos que a gente vai precisar. Então, o x a gente já tem aqui, o x colocar. Se eu dividir o 10 por 2, eu vou ter 2 vezes 5. 2 vezes 5 vezes x. Então, o que eu preciso aqui? Eu preciso de um terceiro termo que tem que ser 5 ao quadrado. Então, eu vou somar 25 dos dois lados. Então, eu vou ter x ao quadrado mais 10x mais 25 é igual a 39 mais 25. Opa, x ao quadrado mais 10x mais 25 isso é igual a 64. Aqui a gente não tem o trinômio quadrado perfeito aqui? Exatamente, ó, x ao quadrado mais 2 vezes 5 vezes x mais 5 ao quadrado, isso é igual a 64. Então, eu tenho x mais 5 elevado ao quadrado. Extraindo a raiz quadrada dos dois lados, raiz quadrada de x mais 5 ao quadrado é igual a raiz quadrada de 64, eu vou chegar na seguinte situação. X mais 5 é igual a mais 8 ou é igual a menos 8. Então, eu vou fazer essas duas operações. X mais 5 é igual a 8, o x mais 5 é igual a menos 8. Nesse caso, a gente olhando para um dos lados, x mais 5 é igual a 8, eu vou subtrair 5 aqui. Então, x mais 5 menos 5 vai ser igual a 8 menos 5. Então, de um lado eu encontrei que o x vale 3. E do outro lado, x mais 5 é igual a menos 8. Eu vou ter que x mais 5 menos 5 é igual a menos 8 menos 5. Então, x vai ser igual a menos 13. Nesse caso, a gente encontra uma situação interessante. A gente não tem mais só uma única raiz que resolve esse problema. A gente tem duas raízes. Então, se eu trocar o x por 3 ou trocar o x por menos 13, nesses dois casos, a gente consegue transformar essa equação aqui em uma verdade. Então, a gente tem duas raízes. E aqui vale o registro. A gente pode chamar uma de x1 e outra de x2, ou seja, as duas raízes possíveis. Muito bem. Essa é a resolução por fatoração. Agora, nem sempre a gente vai conseguir realizar operações para resolver isso de maneira usando a fatoração ou usando algum artifício que a gente consiga colocar. Daí se construiu uma fórmula geral, ou seja, uma forma que eu possa resolver todas as equações seguindo o mesmo processo. E essa resolução, a gente parte da própria equação. Aqui a gente vai fazer um trabalho totalmente algébrico. A gente vai observar totalmente pela álgebra, e aí que está um dos grandes poderes da matemática, é quando eu consigo usar apenas variáveis e aí criar uma situação em que eu consiga resolver qualquer problema. Desde que você me dê os valores, eu consigo resolver qualquer um dos problemas usando isso. Então, acompanhe comigo. Eu tenho a vezes x ao quadrado, mais b vezes x, mais c é igual a zero. E esses três termos aqui, como a gente já viu anteriormente, das equações incompletas, se eu tirar o b ou se eu tirar o c, se o b for igual a zero ou o c for igual a zero, a gente tem as equações incompletas e a gente já viu como é que resolve isso. Agora, a gente tem uma situação que a gente não tem nenhuma, não pode tirar nenhum deles, né? E a gente vai também entender uma coisa que é muito importante, o a sempre é diferente de zero. Se o a é diferente de zero, eu posso fazer essa operação aqui, ó. Eu posso multiplicar por 4a. Por que eu posso multiplicar por 4a aqui? Porque eu sei que esse valor aqui não vai zerar a minha equação, né? Então eu vou multiplicar por 4a. Então eu vou multiplicar de um lado da equação por 4a e vou multiplicar do outro lado por 4a. Então eu vou ter aqui, ó, 4a que multiplica x ao quadrado mais bx mais c. 0 vezes 4a vai dar 0. Então, vamos lá. 4a vezes a x ao quadrado vai ficar 4a ao quadrado x ao quadrado. 4a vezes bx vai ficar 4abx. 4a vezes c dá 4ac. Então, eu tenho 4ax ao quadrado mais 4abx mais 4ac, isso é igual a zero. Colocando, então, agora o termo 4ac
para o outro lado da equação, ou seja, subtraindo aqui 4ac e subtraindo 4ac do lado de cá, eu vou ter que 4a quadrado x quadrado mais 4abx é igual a menos 4ac. Então, 4a ao quadrado x ao quadrado mais 4abx é igual a menos 4ac. E agora, nessa opção aqui, eu estou somando b ao quadrado. E aí vale que a gente vai estar na mesma busca que a gente fez anteriormente, do seguinte, esse termo aqui, ó, esse termo do meio aqui, eu vou dividir ele por 2. Então, eu vou ter 2 vezes 2abx, certo? Aqui eu tenho 4a quadrado x quadrado. A raiz quadrada desse termo aqui, raiz de 4 dá 2. Raiz de a ao quadrado dá a. E raiz de x ao quadrado dá x. Então, eu tenho aqui 4ax. Então, eu estou tentando complementar, esse mais b ao quadrado vai complementar para que eu tenha aqui um trinômio quadrado perfeito. Então, eu vou ter 4a ao quadrado x quadrado mais 4abx mais b ao quadrado. Isso vai ser igual, como eu somei de um lado, o b ao quadrado, eu tenho que somar do outro lado. Menos 4ac mais b ao quadrado. Isso vai me dar o seguinte. Eu tenho 4a ao quadrado x ao quadrado mais 4abx mais b ao quadrado. Isso é um trinômio quadrado perfeito. Vai ser igual a b ao quadrado menos 4ac. Eu simplesmente troquei a ordem dos dois da soma, né, das parcelas da soma pela diferença. Então, ficou b ao quadrado menos 4ac. Isso corresponde ao quê? Que 2ax mais b ao quadrado, ou seja, desse trinômio aqui, ficou 2ax mais b elevado ao quadrado, é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, dessa forma, a gente pode aplicar a raiz quadrada de um lado e aplicar a raiz quadrada do outro. Então, a gente tem que a raiz quadrada de 2ax mais b elevado ao quadrado é igual a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac. Muito bem. Disso aqui, a gente vai encontrar, né, eu repeti aqui o termo, a gente vai encontrar aqui exatamente que 2ax mais b, raiz quadrada de elevado ao quadrado, é a função módulo, que vai nos dar aqui, que é mais ou menos. Raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac. Então, ou esse resultado aqui, ou 2ax mais b, vai ser igual a mais raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, ou 2ax mais b vai ser igual a menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac. Disso, aí agora eu já vou chamar essa primeira solução aqui de x1. Então, 2ax1 mais b é igual a mais raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac. Se aqui está somando b, eu vou subtrair b dos dois lados, eu vou então ter que 2ax1 é igual a menos b mais raiz quadrada de b ao quadrado mais menos 4ac. E passando 2a agora dividindo, ou seja, né, dividindo por 2a dos dois lados, eu vou ter que x1 é igual a menos b mais raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Com isso aqui, eu encontrei a primeira raiz. Essa é a primeira raiz que eu tenho. Do outro lado, aplicando operações similares, a gente vai ter o seguinte, que menos b raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, eu vou achar o meu x2 aqui como menos b menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Notem que aqui tem uma situação que tem que ser tratada, eu vou corrigir isso no slide, que não é mais, é menos, tá? Aqui é o caso negativo. Então, a gente tem que x2 é igual a menos b menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Aqui então a gente tem as duas raízes, olha só. Agora, dessa maneira geral, se você me disser os valores de a, b e c, eu consigo encontrar as raízes x1 e x2 a que se referem à equação. A primeira vai ser dada por menos b mais raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. E a segunda vai ser dada por menos b menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Essas são as raízes que a gente precisa, que a gente pode encontrar. Vamos falar agora em especial do discriminante. Que o discriminante nada mais é do que o seguinte. Essa aqui é a letra grega delta. Se eu chamar delta aqui de b ao quadrado menos 4ac, certo? Eu vou transformar aquela equação que a gente acabou de ver, aquela equação geral, nessa seguinte solução. x1 vai ser igual
b mais raiz quadrada de delta, que é b ao quadrado menos 4ac, sobre 2a. E o x2 vai ser b menos raiz quadrada de delta sobre 2a. E aí, por que a gente trata esse elemento do discriminante? Por que a gente precisa conversar sobre ele? Porque, como a gente está tratando dos números reais, a raiz quadrada de delta, a raiz quadrada desse discriminante, é uma operação delicada. Por quê? Porque b ao quadrado menos 4ac, para o nosso caso, tem que ser um valor positivo. Isso eu estou impondo aqui o seguinte, olha, se o delta for maior que zero, vai acontecer uma situação. Se ele for igual a zero, a gente tem outra situação. Mas se ele for menor do que zero, a gente tem um problema. Porque se ele é menor do que zero, eu não tenho uma raiz quadrada negativa. Certo? Pelo menos não entre os reais. Então, essa análise do discriminante, essa análise que a gente precisa fazer é o seguinte, olha, se o valor de delta é maior do que zero, ou seja, se b ao quadrado menos 4ac é maior do que zero, a gente vai encontrar essas duas raízes aqui. Eu posso até dizer mais, se o delta for maior que zero, existem duas raízes, existem dois números que vão satisfazer aquela equação. Se o delta for igual a zero, a gente pode falar o seguinte, que a primeira raiz é igual à segunda raiz, que vai ser igual a menos b sobre 2a. E isso é fácil mostrar, né? Certo? Aqui dá zero, então dá. E de novo, está faltando um negativo aqui. A gente vai ter menos b sobre 2a. No último caso, quando o delta é negativo, a gente já pode afirmar que não existem raízes reais. Isso quer dizer o quê? Que não tem nenhum número que eu coloque no valor de x que vai me dar um valor, que vai me tornar a equação o zero, encontrar um zero da equação. Uma outra solução que a gente consegue trabalhar é fatorar essa equação do segundo grau. E aí a gente vai se aproveitar dos produtos que a gente faz, né? O produto de somas e subtrações que a gente faz. A gente já viu também nos produtos notáveis que quando eu multiplico duas equações de grau 1, ou seja, x menos a vezes x menos b, na hora o resultado desse produto vai ser o quê? Uma equação do segundo grau. Então é isso que a gente vai tratar. A gente vai fatorar essa equação de forma a entendê-la de uma maneira mais simples. E aí agora eu vou partir do seguinte. Eu tenho aqui as duas raízes, x1 e x2. Né? E eu vou somar essas duas raízes. x1 mais x2. Então, se eu somar x1 mais x2, eu vou ter então aqui menos b mais raiz de delta sobre 2a, mais menos b menos raiz de delta sobre 2a. A gente operando isso aqui, a gente vai ter o seguinte, eu tenho o mesmo denominador, 2a e 2a. Então, eu vou somar os numeradores. Então, eu tenho menos b mais raiz de delta, mais menos b menos raiz de delta. Então, daqui eu vou ter aqui menos b, eu tenho menos 2b. Mais raiz de delta e menos raiz de delta, eles se anulam, vão sumir. Então, eu vou ter menos b sobre 2a, corta o 2 com 2, então eu tenho menos b sobre a. Essa é a nossa primeira raiz. No segundo caso, eu vou fazer o produto das duas equações, ou das duas raízes, x1 vezes x2. Então, eu tenho menos b mais raiz de delta sobre 2a, vezes menos b menos raiz de delta sobre 2a. Aqui em cima, aí eu vou multiplicar os numeradores e vou multiplicar os denominadores. Eu tenho aqui em cima o seguinte, menos b mais raiz de delta e menos b menos raiz de delta. Isso aqui é um produto notável. Isso aqui é o produto da soma pela diferença. Então, eu vou ter aqui menos b elevado ao quadrado menos raiz de delta elevado ao quadrado. Ora, menos b elevado ao quadrado, isso aqui vai dar b ao quadrado, vai ser o número positivo. A raiz quadrada do número elevado ao quadrado dá o próprio número, delta. Então, fica b ao quadrado sobre delta. E 2a vezes 2a dá 4a ao quadrado. Esse aqui é o nosso denominador. Então, eu tenho b ao quadrado menos delta sobre 4a ao quadrado. Mas o nosso delta, ele vale b ao quadrado menos 4ac.
certo? Então a gente tem aqui b ao quadrado, o menos aqui opera, aqui fica menos b ao quadrado, e aqui fica positivo, 4ac. Isso tudo sobre 4a ao quadrado. Então, b ao quadrado menos b ao quadrado, eles se anulam. Então vai ficar só o 4ac sobre 4a ao quadrado. Eu vou cortar o 4 com o 4, e do a dividido pelo a ao quadrado, vai ficar só o a no denominador. Então eu tenho que, aqui é c sobre a. Então percebam, no slide anterior aqui, a gente encontrou menos b sobre a. A soma das duas raízes vai ser igual a menos b sobre a. Mais um erro tipográfico aqui, tem que tirar esse menos aqui. E na segunda situação, o produto das duas raízes vai dar c sobre a. Então, partindo disso, eu vou olhar a equação de novo, ax ao quadrado mais bx mais c, isso sendo igual a zero. Eu vou olhar da seguinte forma: se eu dividir dos dois lados por a, ou se eu colocar a em evidência aqui, aí você vai falar, professor, mas não tem o a aqui no termo b e no termo c. Então, o que acontece? Eu coloco a em evidência aqui e divido por a nas outras opções. Então, eu vou ter aqui que a que multiplica x ao quadrado mais b sobre a, x mais c sobre a. Mas olha só, a gente viu aqui, a gente já viu que x1 mais x2 dá menos b sobre a. Se eu colocar negativo aqui, se eu pegar o negativo disso, eu vou ter então b sobre a. Por que eu achei esse valor aqui? Por que eu forcei aqui menos x1 mais x2? Porque eu quero substituir por essa operação, essa opção aqui, b sobre a. E eu vi que o produto x1 vezes x2 é exatamente c sobre a. Então agora eu vou fazer essa operação da seguinte forma: onde está b sobre a, eu vou substituir por menos x1 mais x2. E onde está c sobre a, eu vou substituir por x1 vezes x2. Então, essa minha equação aqui fica da seguinte maneira: a que multiplica x ao quadrado, b sobre a eu vou trocar por menos x1 mais x2 vezes x, e onde está c sobre a, eu vou trocar por x1 vezes x2. E aí a gente fazendo a operação aqui dentro, x ao quadrado, né? X que multiplica x1 fica menos x vezes x1. X que multiplica x2 fica menos x2x, mais x1 vezes x2. Aí olha só, se eu pegar aqui desse termo aqui e colocar ele em evidência, eu vou ter então que x2 que multiplica x menos 1. E colocando o x aqui em evidência, o x eu vou ter x menos x1. Né? Daqui a gente vai encontrar então que o a vai multiplicar x vezes menos x1 e x menos x2, que é a nossa forma reduzida da equação. Isso quer dizer o seguinte, que quando a gente encontra as raízes, a forma reduzida da equação é x menos a primeira raiz e x menos a segunda raiz. Essa aqui, dessa forma aqui, eu consigo chegar de volta aqui nessa equação ax ao quadrado mais bx mais c. Né? E está aqui, ó, a que multiplica x menos x1, x menos x2, isso é igual a zero. Ok? Muito bem. Para a gente ter um esquema, para a gente entender como é que isso funciona. Se a minha equação está... Vamos lá. Se eu vou resolver a equação do segundo grau. Ela está completa? Se ela não estiver completa, a gente vai usar aquelas técnicas que a gente viu das equações incompletas. Se ela é da forma ax² menos bx, a gente isola o x para igualar com zero. Né? Então, daqui eu sei até que um dos termos vai ser zero. Né? Se ela está na fórmula ax² menos b ou menos c, a gente resolve com o produto da soma pela diferença. Agora, se ela está na forma ax² mais b, significa que não tem raiz real. A gente não tem raízes reais. Agora,
Se ela está completa, sim, ela está completa. Eu vou encontrar o discriminante. Esse discriminante é positivo? Se sim, eu vou calcular as raízes. Eu tenho as duas raízes que eu preciso. Se não, também não existe raízes reais. Né? Assim a gente consegue resolver qualquer uma das equações do segundo grau agora que aparecerem. E aí é um processo um pouco longo e a gente precisa praticar. Os exercícios estão disponíveis aí da página 115, 117 e 118. Vocês devem fazer esses exercícios para fixar essa maneira, esse conteúdo, fixarem a forma. Na página 115 a gente vai ter a primeira parte de fatoração, a segunda na 117 das equações completas e na 118 a gente vai ter a fatoração das equações de segundo grau. Muito bem, isso encerra a nossa aula. E aí, qualquer dúvida, por favor, entre em contato com a gente. Um grande abraço.